está ficando mais gostoso. Eu quero te convidar para juntos orar ao Senhor nesse instante. Vamos orar? Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre. Nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar por mais uma semana que o Senhor nos dá, por mais um dia que o Senhor nos dá, porque o Senhor tem, Senhor, nos ministrado, o Senhor tem, Senhor, cuidado de nós, o Senhor tem falado nos nossos corações, o Senhor tem de uma forma muito especial, Senhor, nos guardado, protegido. Nós queremos te agradecer porque, apesar de todas as dificuldades dessa semana, nós vimos o teu cuidado, o teu amor, a tua bondade sobre nossas vidas. Queremos, Senhor, te agradecer porque em tua infinita bondade, o Senhor lá da eternidade pensou em nós e nos deu a salvação através de Cristo Jesus. O Senhor nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Por isso, Senhor, mais uma vez nós queremos glorificar o teu santo nome. Agora, bendito Deus, quando mais uma vez iniciamos um culto de louvor e adoração a Ti, nós humildemente te imploramos por Tua presença entre nós de uma forma especial. Cada lar, cada família que nos ouve agora, que nos assiste nesse instante, que também receba da Tua presença de uma forma especial. Que o Teu Santo Espírito possa ministrar a cada coração nessa manhã, Senhor, de uma forma tremenda. Ó Deus, em nome de Jesus nós te imploramos, recebe o culto que prestamos a Ti e fala conosco, Senhor, pois precisamos ouvir a Tua voz. Bendito seja o Teu nome. Nós queremos de uma maneira muito especial consagrar esse dia a Ti e pedir a Tua direção e a Tua companhia conosco durante todo esse dia, Senhor. Nos prepara também para o culto de logo mais à noite, ser com cada pessoa que vai assistir, que será tocada por esse culto. Que o Teu nome seja engrandecido em todas as coisas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 9 do cristão. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triunfo, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, Santo,
tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus supremo Criador. Vamos repetir essa última parte. És um só Deus supremo Criador. Glória a Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos 1 e 2. Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. A gente vê tantas pessoas lutando tanto por conseguir prosperidade, por querer, de forma assim miraculosa, alcançar bens, riquezas e dinheiro. Tá aí. Receba o que a Bíblia te diz a respeito de prosperidade. Não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida. Então você vai ter uma vida longa por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Já pensou que coisa boa? Isso é o que a palavra de Deus nos garante e é o que Deus tem para você: prosperidade e paz. Qual é o princípio? Guarda a palavra de Deus no teu coração. Segue aquilo que a Bíblia tem te falado e você com certeza terá uma vida longa e próspera. Nós estamos nesse domingo retomando a nossa campanha de missões estaduais, que a gente deu uma pausazinha breve por conta do nosso aniversário no final de semana passado, mas já estamos ali com a nossa promotora de missões, irmã Rose. Seja bem-vinda, Rose, bom dia, tudo bem? Eu não estou te ouvindo, eu não sei se é aqui a gente ou é você lá. Espera aí um minutinho só. Pronto, estou ouvindo. Sim, ouvindo bem, alto e bom som. Espera aí que Mil hoje está sozinho, a gente está enfrentando umas lutas aqui. Pronto. Diz aqui, está em Marcos 9, 23. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Graças a Deus. E como sempre diz o pastor, tudo é tudo, né, pastor? Graças a Deus por isso. Ontem eu estava vendo, na verdade, ontem teve uma live, eu estava vendo essa live missionária hoje de manhã, com a missionária Daniela Aragão, que a gente já teve a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dela em São Felipe, o pastor Valmir e a sua esposa Luzia, lá em Venceslau Guimarães, né, e eles estavam pedindo oração, né, eles estavam falando, uma coisa que me chamou a atenção,
que, se eu não me engano, ainda são 40 municípios que ainda não têm um trabalho missionário batista, né? E a gente fica pensando o seguinte: o que é necessário para a gente ter um trabalho missionário em uma cidade? A gente precisa que tenha alguém orando, a gente precisa que tenha alguém contribuindo e alguém lá, um missionário lá fazendo essa obra, né? Então, o que é que pode estar acontecendo? Ou a gente está orando pouco, ou a gente está contribuindo pouco, e a gente sabe com certeza que o trabalho é muito, a seara é grande, né? E são poucos os que estão disponíveis. Então, nesse momento, nesta manhã, só quero pedir, né, interceder, para que nós possamos juntos estar orando mais, intercedendo, para que Deus possa levar mais pessoas, né, colocar no coração mais pessoas que estejam disponíveis para a obra, e colocando também em nossos corações, né, formas, estratégias, a gente está conseguindo arrecadar mais, porque muitas vezes tem quem vá, mas a junta não tem como manter esse missionário no local. Então, a gente precisa realmente estar contribuindo, né, orando por esses missionários, os projetos que já existem, e pelas cidades que ainda não têm um trabalho missionário, para que possamos alcançar, né, todas essas pessoas. Então, vamos orar, irmãos? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, nós cremos, ó Deus, que este projeto, ó Pai, é um projeto que nasceu no seu coração, Senhor. Senhor, nós nos sentimos realmente privilegiados por fazermos parte, ó Deus, desse projeto. Nos sentimos privilegiados, ó Pai, porque nós temos conseguido, ó Deus, contribuir, ó Pai, com a obra missionária. Mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa realmente estar acendendo, ó Pai, a chama em nossos corações, que isso não venha apagar, Senhor, que nós possamos estar... Aqui estão os principais sempre... resultados de Facebook. Nossa. Senhor Deus, que o Senhor possa, ó Deus, colocar, ó Deus, em nossos corações esse desejo, ó Deus, de continuar contribuindo. O Senhor possa nos ajudar em estratégias, ó Pai, para arrecadar valores, ó Deus. Em nome de Jesus também te pedimos por mais pessoas, ó Pai, que estejam disponíveis para a Tua obra. E que estas cidades que ainda não têm um trabalho missionário batista, Senhor, que possam, ó Deus, ser alcançadas, ó Pai, por projetos, ó Deus, vindos do seu coração também, Senhor. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Agora vamos... O pastor quer falar alguma coisa? Não. É que eu pensei que você não ia falar da música, mas eu vou deixar você chamar a música. Vamos sim. O celular que me atrapalhou aqui, falando sozinho, desligado e ligou aqui, mas a gente vai sim ouvir o clipe da nossa música, que temos pouco tempo, né, para ouvir. Então, pode colocar aí, por favor, Minho, e logo em seguida a palavra está com o pastor. Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato. Puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado. Larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados. Rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor.
chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com um compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor para a colheita. Já prontos, como nos disse o Senhor, rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. Alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor que tem nos dado essa oportunidade tão preciosa de contribuir, de estar orando. E hoje à noite, como Rose já falou, nós teremos um momento especial, né? Teremos a presença do pastor Oséias. Ele é missionário da nossa convenção lá em Coronel João Sá e Pedro Alexandre, eu acho o nome da cidade. São duas cidades que ele tem em frente missionária. É um amigo já de alguns anos, torcedor do Vitória, né? E aí, homem cheio de qualidades, e se dispôs a estar conosco hoje à noite, e nós teremos a presença do pastor Oséias, que ministrará aos nossos corações lá direto de Coronel João Sá, falando aqui a gente da IBAV. E nós cremos que nós não só alcançaremos o nosso alvo é pequeno, são R$ 1.200, mas nós queremos ultrapassar esse alvo. E com a graça de Deus nós alcançaremos essa meta, né? Nós entendemos que mesmo diante de todo esse tempo mais difícil de afastamento social e etc., Deus nos dá as estratégias para que nós possamos alcançar esse alvo e que o trabalho batista baiano não sofra nenhuma consequência, mas que possa, pelo contrário, se expandir e crescer durante esse período. Que há muitas pessoas que estão clamando por salvação e precisando da ação dos nossos missionários para que conheçam o verdadeiro evangelho de Cristo. Mais uma vez louvamos a Deus pela vida de Rose, que tem assim nos atiçado a estar presente na campanha, né? Não deixando a bola cair, não deixando a peteca cair. Deus continue te abençoando, Rose, te dando as estratégias para que a gente possa alcançar os propósitos que Ele tem colocado em nosso coração. Eu quero também agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, tanto pelas redes sociais como aqui presente. Eu estou vendo um EDT ali, eu acho que é Edilson, que eu mandei o link para ele. Edilson e Tina, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês de forma poderosa. E todos que têm nos acompanhado aí pelo YouTube, pelo Facebook, eu tenho visto várias pessoas acompanhando a gente, que Deus possa abençoar vocês de uma forma poderosa nesta manhã. E antes de passarmos a palavra ao professor Iuji, nós vamos cantar mais uma canção
nós vamos cantar juntos, né? Nós não estamos juntos presencialmente, mas podemos juntos louvar a Deus em nossos lares. Tem sido momentos preciosos, né? E nós vamos declarar que Ele é o único que pode receber nosso louvor, nossa adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga: eu consagro. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Glória a Deus. O professor Yuji já está ali conosco. Bom dia, homem de Deus. Eu vim com essa camisa em homenagem a você, certo? Bahia está precisando de oração, assim como Vitória. As minhas orações estão fazendo efeito, viu? Contratou aí. Pelo menos técnica de primeira linha, viu? Vocês estão de parabéns. Hoje a gente tira a barriga da miséria. Homem de Deus, bom dia. Eu quero orar por sua vida antes que você comece a ministrar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa grata oportunidade de estudar a Tua Palavra através da vida de Yuji. E nós queremos nessa manhã, Senhor, mais uma vez orar pela vida do Teu servo, te implorando que a Tua misericórdia, a Tua bondade continue sobre a vida do Teu filho, dando a ele, Senhor, sabedoria, graça na ministração da Tua Palavra, alegria, Senhor, ao fazer a Tua obra, que ele continue cheio da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa manhã seja marcante em nossas vidas, que o Teu Filho seja Teu instrumento para nos trazer a Tua Palavra mais uma vez nesta manhã. Essa é a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, varão de Deus, você está com a palavra. Estão me ouvindo bem? Beleza, então. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final desse ciclo. Hoje é o título número 4. Nós começamos a série online no título 6, né, que foi a eleição. Então, se Deus permitir, no próximo domingo a gente termina todas as doutrinas batistas e aí vamos partir para a próxima etapa,
provavelmente vamos estudar C.S. Lewis, o que me deixou bastante feliz. É bem provável que a partir do outro domingo, dia 15, a gente comece a trabalhar com o cristianismo puro e simples. Né? E hoje, inclusive, já trago algumas citações do C.S. Lewis, porque o tema do título 6 é a doutrina o título 4, na verdade, é a doutrina do pecado. A gente começa com a palavra, Deus, o homem. Depois a gente fala sobre a queda, né, sobre o pecado. E no próximo domingo a gente fala sobre a reconciliação, que é a salvação que Deus nos apresenta em Jesus Cristo. Então hoje a gente vai falar sobre o problema. Na semana que vem a gente fala sobre a solução, né? E é um tema importantíssimo, né? Porque se não houvesse pecado, nós não estaríamos, né, por exemplo, vivendo um estado de pandemia em que atualmente nós nos encontramos. Vocês conseguem ver aí o texto? Beleza? Deixa eu ver se eu compartilhei a tela toda. Dá para ver agora a apresentação? Ótimo. Às vezes eu me atrapalho aqui, compartilho só a janela, tentar compartilhar a tela. Então, o tema da aula de hoje é pecado, né? Eu separei 2 textos, inicialmente para a gente ler, que é o texto que tem em Gênesis 3. Eu vou ler somente até o versículo 10, né? E o texto de Romanos 5, que eu vou ler a partir do versículo 10. Para quem acredita em numerologia, né? Fiquei se perguntando por que Gênesis 3 eu vou ler só até o 10. E Romanos eu vou ler a partir do 10. Coincidir, como diz o apresentador da Globo, sabe o que isso significa? Nada. Mas é uma coincidência interessante, porque o Gênesis 3 vai falar sobre o pecado de Adão e Eva, e Romanos 5 volta a falar sobre o pecado de Adão e Eva, né, na perspectiva de comparação entre Adão e Jesus, né? Adão como Jesus o perfeito, que trouxe a morte por intermédio do pecado, e Jesus, né, o filho da promessa de verdade, né, não a sombra, mas o filho real da promessa de Deus, que estava planejado desde a fundação do mundo, e traz a vida em remissão à morte por se fazendo pecador, mesmo não tendo cometido pecado, né? Então, o texto de Gênesis, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. É um texto cheio de símbolos, né? Cheio de significados que precisam ser desvendados, né? E cheio de coisas interessantes que mostram para a gente o começo da nossa jornada desse mundo tenebroso.
Tem muita gente já pesquisando isso e estudando isso desde o início do cristianismo, né? Mas o fato é que Deus dá uma ordem à humanidade. A humanidade é seduzida, né, por algo que aparentemente é bom e desobedece à ordem de Deus. Agora, uma coisa interessante nesse texto é que em nenhum momento, né, Adão e Eva parecem se sentir culpados por ter desobedecido à ordem, né? Quando Deus pergunta o que foi que aconteceu, eles não dizem, eu desobedeci e comi do fruto. Eles dizem, eu percebi que estava nu, por isso que me envergonho, né? Então, muitas vezes a gente associa, né, esse pecado original com a nudez ou com o sexo por causa desse texto, porque o salmista vai dizer que um pecado me concebeu a minha mãe, né? E durante algum tempo a igreja reprimiu fortemente não só as mulheres, né, como a responsável pela queda do homem, mas também criminalizou, por assim dizer, com a palavra da moda agora, né, criminalizou o sexo, né, trazendo o sexo como algo que fosse impuro, a nudez, né, o corpo humano como se fosse algo naturalmente impuro. O fato é que não há nenhuma proibição, por exemplo, nenhuma lei moral que Deus tenha estabelecido antes da queda a respeito da nudez ou a respeito do sexo. Na verdade, ele dá ao homem a sua mulher, da mulher ao seu marido, né? Mandam eles se multiplicarem, encherem a terra, administrarem toda a criação. Quando Deus coloca a humanidade, homem e mulher, como cabeça da criação, né? Cooperando para que os propósitos de Deus se cumpram, e de repente a gente resume tudo isso, né, a nudez e sexo. Isso desvia muito do alvo daquilo que, de fato, o texto está nos ensinando, né? A gente vai discutir isso um pouco mais adiante, né? Lendo alguns comentários, né, na internet, em alguns e-books e tal, volta e meia o pessoal comenta, né? E muitas vezes as pessoas não perguntam exatamente o que é pecado. Alguns autores, né, pastores e escritores que falam sobre teologia, eles dizem que quando são interpelados, às vezes as pessoas não perguntam, na maioria das vezes as pessoas não perguntam o que é ou não é pecado, mas se o que eu faço que constitui pecado ou não. Por exemplo, tomar banho nu é pecado ou não é pecado? É o tipo de pergunta que esses autores normalmente recebem, né? Beber é pecado ou não é pecado, né? Então a gente muitas vezes se preocupa com o ato e não com o que gera o ato em si. O que é que a gente vê aqui no livro de Gênesis? O que a gente lê desse relato de Gênesis, basicamente, é um estado de desobediência, né? Eu chamei a atenção para o fato de que Adão sente vergonha de estar nu e não de ter desobedecido. Por que isso é interessante? Porque o pecado dele não foi estar nu. O pecado dele foi desobedecer. Agora, a desobediência, né, de algum modo, desnudou a sua alma, né, o seu espírito. E ele percebe a sua condição de impureza, né, depois que ele desobedece. Né? A gente estudou a doutrina de Deus e a gente viu que Deus é completamente santo. Significa dizer que Deus é completamente separado do pecado. Né? Não há pecado em Deus. Né? De modo que, ao pecar, o homem também perde a sua santidade. Ou seja, perde a sua capacidade de apresentar né? Ele sente vergonha não do fato de desobediência. E essa desobediência, né, provoca justamente a inimizade. Eu não sei quem gosta de filme
blockbuster. Mas tem um filme da Marvel, chama Doutor Estranho. Quem puder assistir, é um filme muito divertido. Também um dos melhores filmes dessa série. É engraçado que boa parte do filme ele passa a respeito. Os mares que atravessam. O autor daquele livro é que realmente tem a verdade, né? E para desmascarar a monja e ganhar o poder que ela não quer que ele ganhe, ele rouba o livro e começa a praticar aquelas coisas, até que ele descobre que, na verdade, o interesse do autor do livro é simplesmente destruir tudo, né? E ele acaba, obviamente, sendo destruído. Isso não é spoiler, porque o Doutor Estranho já tem muito tempo, né? Então, se não assistiu, sinto muito. Mas o que foi que eu percebi, né, nessa narrativa? Algo muito semelhante àquilo que acontece com Adão, né? E Eva, né? O que é prometido a Eva? Um conhecimento que Deus estava negando a eles, né? Ou seja, Deus é mau, porque Deus quer guardar as coisas poderosas para si mesmo. Deus não quer que vocês prosperem, Deus não quer que você tenha o conhecimento, né? Deus tem inveja de vocês, tem medo de que vocês suplantem Ele. E foi isso que provavelmente a serpente, né? Satanás, por intermédio da serpente, diz à mulher, e a mulher compartilha sentimento com o marido, e eles desobedecem, como Caecilius, né, desobedeceu lá no filme Doutor Estranho. E o resultado disso é que, na verdade, quem estava enganando era a serpente, né, que estava oferecendo aquilo, né, que, de algum modo, distorceu os sentimentos que o ser humano tinha, né, a respeito de seu Criador. Né? Basicamente, aquilo que a Bíblia se refere também como sendo algo que acontece com o próprio Satanás, né? É um sentimento de orgulho, de se sentir superior a Deus. Aquilo invade também o ser humano. Então, esse sentimento de orgulho, de soberba, de achar que é independente, de que pode fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade, é isso que toma conta da humanidade e que propicia o que aconteceu, que é o homem desobedecer. Então, por que o homem desobedeceu a Deus? Né? Porque ele se sente no direito, né, de ser independente de Deus. Repare que em Gênesis 2, né, em Gênesis 1 e 2, Moisés diz que Deus já nos criou semelhante a ele. E o que é aquilo que a serpente nos oferece? Ser semelhante a ele, ou seja, ela nos vendeu aquilo que a gente já tinha, né? Ser semelhante a Deus. Mas o que foi que nos convenceu? Não foi a semelhança. Então, se a gente aceitou a proposta da serpente, sabendo que a gente já era semelhante a Deus, é porque a gente queria mais do que isso, né? E foi essa soberba, foi esse orgulho, né, que nos levou ao estado de queda, conforme nós também já discutimos anteriormente, né? Mas nunca é demais lembrar que a narrativa cristã passa obrigatoriamente por esses três estágios, né? Que é o estado da criação, a queda e a redenção. Toda a Bíblia fala sobre isso, né? Fala de como Deus nos criou, de como nós nos rebelamos contra Ele e como Ele, desde antes da nossa rebelião, já tinha um projeto de restaurar o nosso relacionamento com Ele, que é o que nós chamamos de narrativa da redenção, né? Personalizada em Jesus Cristo. No capítulo 5 de Romanos, Paulo vai voltar a esse ponto inicial, né? Depois da criação, a queda, e aí agora ele vai explicar, né, por que todos os seres humanos são pecadores, né, e o que foi que efetivamente aconteceu com a transgressão de Adão. E a partir do versículo 12, na verdade eu falei 10, né? Eu vou começar do 10 porque eu já tinha falado, mas o 12 é quando ele realmente
começa a tratar desse assunto. Até aqui ele está falando da redenção em Cristo. Então ele diz o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, aquilo que Adão fez no passado e fez como representante e cabeça de toda a humanidade, nos tornou inimigos de Deus, né? Portanto, o estado da humanidade, o estado natural do ser humano hoje é um estado de inimizade permanente. Por que Paulo fala isso? Porque depois ele vai falar de reconciliação. Então, não há reconciliação se não existe inimizade, né? Então, por que nós precisamos nos reconciliar com Deus, né? Em 2 Coríntios 5, ele vai dizer isso também, né? Por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por que nós precisamos nos reconciliar com Deus? Porque estamos em estado de inimizade. O estado natural da humanidade é de odiar Deus e toda a sua criação. Por quê? Porque a gente não recebeu aquilo que a gente queria. Porque nós reconhecemos em nós a nossa própria iniquidade, ao querer ter mais do que aquilo que Deus tinha proposto para nós. Não apenas isso, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então eu tenho dois termos aqui que estão em oposição: inimizade e reconciliação. Estado natural, estado, né, proporcionado pela redenção em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, né? A lei, ele está se referindo aqui nesse caso à lei mosaica, né? O Pentateuco. O pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, Adão é um arquétipo, né? Uma representação daquele que haveria de vir, que é Jesus, né? E isso cai sobre também os que não cometeram pecado semelhante a ele. Isso inclui toda a humanidade, mas também toda a criação. No capítulo 8 de Romanos, Paulo vai falar isso mais especificamente, né? Toda a criação foi corrompida com o pecado de Adão e anseia, né, desesperadamente a restauração dos verdadeiros filhos de Deus. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Por intermédio de quem veio a dádiva? A dádiva veio por intermédio de Jesus Cristo, que se fez pecador e, portanto, assumiu as transgressões de toda a humanidade. Então, qual é a lógica, né, desse discurso de Paulo? A retórica dele consiste em estabelecer que a condenação é justa, mas não é maior do que a dádiva, porque a condenação veio por intermédio de um único pecado, ou do pecado de um único homem, que é aquele pecado, né, que a gente relatou em Gênesis, que a gente leu em Gênesis. No entanto, quando Jesus vem, ele não assume só o pecado de Adão, mas ele assume o pecado de toda a humanidade. Logo, a dádiva, por causa disso, é muito maior do que a condenação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça
resultou na justificação e traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, né? Então, Paulo está se referindo ao que nós chamamos de pecado original, né? E esse pecado original é um pecado que permeia toda a raça humana, também é chamado de pecado da raça, né? E esse pecado teve consequências cósmicas. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que toda a criação foi influenciada por esse pecado. Repare que o pecado original é diferente do que a gente chama de pecado atual, que é aquele pecado que a gente comete no dia a dia, né? Aquele pecado tem consequência no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida e nas pessoas que nos cercam, né? Mas existe uma razão para que eu peque, né? Eu me tornei pecador porque o pecado entrou no mundo. É como aquela história do ovo da galinha, que vem primeiro, né? O homem é pecador porque peca ou o homem peca porque é pecador? O fato é que não havia pecado na criação e o pecado entra em um dado momento histórico e esse pecado degenera toda a criação, a começar pelo cabeça dessa criação, que era pela cabeça da criação, que era a raça humana, né? Então, esses dois textos, ele vai mostrar a origem e está mostrando também a solução, né? Comparando o Adão, que é um tipo de Cristo, o primeiro Cristo, mas um Cristo imperfeito, ou seja, aquele que representa toda a raça humana e que carrega nos seus ombros a responsabilidade de conduzir essa espécie, essa raça, e o Adão perfeito, que é Cristo, que assume essa responsabilidade, mas dá conta de fazer aquilo que lhe foi atribuído, né? Que é conduzir a humanidade de volta para o propósito original de Deus. Portanto, essa figura, né, é uma representação do que acontece depois desse evento, né? Deus vai amaldiçoar o trabalho, Deus vai amaldiçoar a terra, Deus vai amaldiçoar a gestação e o parto, né? E Deus vai expulsar os seres humanos do paraíso que foi criado para eles, né? A partir daí começa a nossa jornada, né, em direção à redenção, né? Até que em Cristo, né, esse processo se cumpre, né, com o evento redentivo que foi a sua morte da cruz. Como a gente vai estudar esse cara aí nos próximos meses, né? Tem duas citações que eu gosto dele, inclusive do livro que a gente deve começar a ler, que é Cristianismo Puro e Simples, que falam muito a respeito da lição de hoje e do que significa ser cristão. O que a gente vê no dia a dia é um cristianismo que o pastor Iago Martins chama de cristianismo cultural. Ele diz: o cristianismo cultural é uma desgraça. E é mesmo, né? Porque as pessoas se acostumam com isso, né? Passam a viver uma vida que dizem ser uma vida cristã, mas que não tem nada de cristão, né? E as pessoas passam a identificar nesse cristianismo cultural ou o que elas entendem como sendo cristianismo. Aquilo passa a ser cristianismo para elas, né? Então, falar em prosperidade, uma pregação que é moralista, né? E ao mesmo tempo hipócrita, né? Porque você vai falar de coisas que você mesmo faz, mas é mais pecado quando o outro faz do que quando você mesmo faz, né? Se colocar acima dos outros seres humanos como se fosse melhor, mais santo, santo né? Mas como se fosse menos pecador do que os outros seres humanos, né? Como se
como se merecesse alguma coisa que os outros seres humanos não merecem, né? Esse cristianismo cultural tem um trabalho, foi publicado uma vez uma resenha na revista Eclésia, antigamente chamava Eclésia, depois mudou de nome, não sei mais como é que chama agora, que era justamente o desserviço que esse tipo de visão presta, que esse tipo de cristianismo cultural presta ao próprio cristianismo, né? Teve um pesquisador em inglês, se eu não me engano, que ele estudou esses movimentos neopentecostais e ele diz que há mais dano à imagem do cristianismo e à própria pregação do evangelho do que benefício, né? Quando você vê na TV alguém resumindo o cristianismo a uma moralidade vazia, a prosperidade material, né? E a um materialismo explícito, né? Tudo que a gente espera de Deus está nesse mundo, então nós não somos diferentes daqueles que acreditam que tudo o que importa é a matéria, né? E é justamente isso que as pessoas tomam como referência hoje em relação ao cristianismo. Mas o C.S. Lewis, ele diz o seguinte, primeiro, o cristianismo não tem nada a dizer a pessoas que não têm a consciência de terem feito algo de que devam se arrepender e que não sentem a urgência de serem perdoadas. Primeiro, se você não acha que fez nada de mal, né, e que se o seu lema de vida é faça, né, o que te dá prazer, porque não há nada de errado nisso, então o cristianismo realmente não é para você e nem tem nada a te dizer. Há algum tempo eu li nas redes sociais uma pessoa justificando o seu direito, inclusive legítimo, de não ser importunado pelos crentes, né? Em suas tarefas diárias, e essa pessoa dizia o seguinte, nós não cremos no pecado e, portanto, nós não precisamos ser salvos. Diante disso, resta-me adotar o que C.S. Lewis está dizendo. Já que você não crê no pecado e não acha que precisa ser salvo, então o cristianismo não é para você. Muito pelo contrário, o cristianismo é para as pessoas que intimamente reconhecem a sua condição de miséria moral, reconhecem a sua condição de miséria espiritual e que têm uma sensação inata de que precisa fazer algo a respeito disso. E essa sensação não é uma sensação específica daqueles que cresceram em culturas cristãs, em sociedades cristãs. Isso está em toda a humanidade. O problema é que o próprio pecado nos tira o conhecimento de Deus. E ao nos tirar o conhecimento de Deus, nós não entendemos muito bem o que é isso e nem como dar vazão a isso, ou como dar cabo desse sentimento. E aí a gente parte para uma religiosidade, né, muitas vezes uma religiosidade punitiva, né, em que a gente precisa ser punido por um mal que eventualmente nós sentimos que cometemos. Aí Lewis vai dizer também o seguinte, a longo prazo a religião cristã traz um consolo incrível, mas ela não começa assim. Se você buscar a verdade, encontrará a consolação no final. No entanto, se você só busca o consolo, não encontrará nem o consolo, nem a verdade. Terá somente uma velocidade vazia que culminará em desespero. Isso aqui, isso é basicamente o que nos conduz, ou conduz essa sociedade ao que eu acabei de designar, não de minha própria autonomia, né? Mas o que eu acabei de chamar de cristianismo cultural. O que é que as pessoas hoje buscam no cristianismo? Buscam consolo. Mas o que é que o cristianismo de verdadeiro tem para oferecer? Não é o consolo. O que o cristianismo tem para oferecer é a verdade. E a verdade é que você precisa se arrepender. A verdade é que você cometeu algo de muito ruim, né? E isso precisa ser resolvido, né? Então, quem busca a verdade, no final encontra consolo. Mas quem busca consolo apenas, no final não vai encontrar nada. E é esse nada que leva ao desespero, né? Então, não é razoável
a gente, portanto, tratar de doutrina cristã sem tratar do pecado, que é isso que a gente cometeu como humanidade e que a gente comete como ser individual e que precisa ser resolvido. Então, o que é que a CBB diz a respeito disso? No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. É o que está escrito lá em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 3, né, cedendo à tentação de Satanás, num ato livre, né, deliberado de desobediência contra seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. É o que a gente chama de alienação. Nós fomos alienados da presença, do conhecimento de Deus. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. Isso é o que nós chamamos de pecado original. É o estado de desobediência que permite o pecado entrar no mundo e nos tira a capacidade de não pecar. Quarto, todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. E como todo pecado é cometido contra Deus, existem consequências para isso. O mal praticado, além de ser cometido contra Deus, apesar de ser cometido contra Deus, né? Ou não obstante seja cometido contra Deus, atinge também o meu próximo, né? Portanto, aquilo que eu faço é contra Deus, mas tem consequências em mim e tem consequência no resto da humanidade. No entanto, o pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. Na próxima semana a gente vai ver por quê. Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Isso se refere à justiça divina, né? A justiça divina diz que todo homem é pecador. E se todo homem é pecador, é justo que ele seja condenado à morte, né? Muitas vezes essa justiça mal interpretada, ela é invertida na lógica secular, né? Como é que Deus pode condenar alguém que ainda nem nasceu, né? O fato é que não dá para a gente entrar em detalhes em uma hora de EBD, né? Mas há, sim, né, uma impressão, às vezes a dúvida é honesta, como eu já falei outras vezes, né? Como é que Deus pode ter permitido o pecado no mundo? Como é que Deus permite o mal? Infelizmente, eu não vou entrar nessa seara na aula de hoje, mas recomendo alguns textos, né, que tratam sobre isso. No final, eu posso falar mais. Mas há, no final das contas, uma lógica nisso tudo, né? O pecado, quem nasce, já nasce pecador, não porque cometeu pecado, mas porque nasce sob a escravidão do pecado. Quem pecou? Adão. Mas Adão peca como representante de toda a humanidade. Uma vez que Adão peca, o seu pecado permite que o mal entre no mundo e permite que toda a humanidade se torne pecadora, no sentido de que essa humanidade agora já não consegue mais deixar de pecar, né? Então, diante da sua onisciência, né, Deus, né, já estabeleceu a pena para o pecado e, diante do seu infinito poder e infinita misericórdia, também já estabeleceu a remissão para o pecado. Ora, o pecado só pode ser remido com sangue, com sacrifício. Então, Deus pode, sim, exigir o sangue, a morte de cada ser humano, para que cada um dê conta do seu próprio pecado e do pecado original. Mas, ao invés disso, o que é que ele faz? Ele mesmo se faz homem
e morre e se sacrifica definitivamente por toda a humanidade. Então, muitas vezes, a argumentação secular é: se existe mal no mundo, né, por que Deus não faz nada em relação a isso? A resposta cristã é: Deus já fez. Deus já fez algo a respeito disso. Ele se fez carne e se ofereceu para pagar o preço por esse pecado original. Por fim, separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. E assim depende da graça divina para ser salvo. É o que nós chamamos de depravação total. Não há nada de bom no homem. Se não há nada de bom no homem, não há nada que o homem possa fazer para compensar esse mal, né? Os nossos maiores atos de justiça são como trapos de imundície, diz Paulo aos Romanos, né? E nessa condição é que, se eu não posso me salvar, só há uma alternativa: Deus vai ter que intervir nesse processo, que não é, obviamente, assunto para essa aula. A gente gosta de definição, né? Resumir tudo em uma coisa só, mas nem tudo é tão fácil de resumir ou de definir assim. Eu digo para os meus alunos que o conceito é mais importante que a definição. Às vezes você pergunta para o cara o que é, ele não sabe responder, né? É muito comum isso. Mas quando você está diante de uma situação, né, que precisa daquele conceito para ser resolvido, o cara vai lá e resolve. Ou seja, ele não sabe definir, mas ele entendeu o que é aquilo, né? A pesquisa em ensino, principalmente ensino de ciências, discute muito isso, né? O que é definir, como o conceito se desenvolve. Eu não tenho dúvida de que cada um que tem algum tipo de convivência eclesiástica, né, que foi educado religiosamente, uma educação religiosa efetiva, né? Não uma educação religiosa meramente moralista, que é o que a gente vê muito hoje no cristianismo cultural, mas uma educação religiosa que realmente trata dos pontos importantes e que, obviamente, vai culminar no estabelecimento de uma moral cristã que faz sentido, né? que é lícita e que é idônea para conduzir o ser humano na sua vida. Quem teve algum tipo de educação religiosa nesse sentido, obviamente sabe, né, tem o conceito do que é o pecado, mesmo que não saiba defini-lo, né? Mas só para a gente passar por esse ponto, né, existem pelo menos três raízes etimológicas, né? Existem mais, mas essas três são as mais citadas, né? Em hebraico, o pecado é normalmente relatado ou referido como a palavra ratá, que significa errar o alvo. Em grego você tem hamartia e uma declinação hamartano, que também está associado, que tem também o significado de errar o alvo ou falar no desempenho, né? Ao trazer o conceito para a língua romana, né, os primeiros textos se referem a pecado com a palavra peccare, né? Daí, como nós somos a última flor do lácio, né, professora Rivani, a língua portuguesa, a última flor a brotar desse ramo latino, obviamente nós herdamos a palavra pecado do peccare, que em latim, a princípio, significa dar um passo em falso. E aí também pode haver uma confusão, né? Muitas vezes a gente acha que qualquer tipo de erro, né, ou que pecar é simplesmente uma transgressão da lei, né? Como eu já falei anteriormente, né, por exemplo, desobediência civil pode ser pecado ou não, depende, né? Se na lei está dizendo que eu não posso ensinar a palavra de Deus, eu vou então pecar, porque eu vou ter que transgredir a lei nesse caso, né? Portanto, o pecado é muito mais do que uma transgressão da lei, né? O errar o alvo, nesse caso, significa principalmente que o pecado é qualquer coisa, né, que interfere no propósito de Deus para a vida humana, ou no relacionamento de Deus com os seres humanos. Qualquer coisa que fira a santidade de Deus. Qualquer coisa que te desvie desse caminho
que é chegar na plenitude do conhecimento de Deus. Tudo aquilo que te afasta disso é pecado. Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que se interpõe entre você e Deus é pecado. Portanto, pecado é muito mais do que infringir uma regra moral ou apresentar um comportamento socialmente inaceitável. Por exemplo, ficar nu. Né? Repare que, a princípio, o que Gênesis está falando é que Adão estava nu na frente de Eva, que era sua mulher, e Eva estava nua na frente de Adão, que era o seu marido. Né? Mesmo na nossa sociedade contemporânea hoje, não há nada demais o marido ficar nu na frente da mulher e vice-versa. Né? Muito pelo contrário. Né? Sair na rua nu é outra história. Mesmo assim, em determinadas sociedades, não há nada demais. Por exemplo, eu vi uma vez um relato de uma missionária que trabalhou com povos africanos, né? Tribos afastadas, né? Fora dessa civilização moderna, mas, viviam num sistema mais tradicional, ancestral e tal. E as mulheres andavam na rua com os seios de fora, mas cobriam os tornozelos, ou os tornozelos não, os joelhos. Então, para aquela comunidade, o escândalo não era a mulher mostrar os seios, o escândalo era a mulher mostrar os joelhos. Né? Quer dizer, para eles, mostrar o joelho era equivalente a gente, a mulher mostrar o joelho era equivalente a gente, a mulher mostrar os seios na rua. Né? Então, não havia, portanto, maldade nisso, né? Em a mulher estar com os seios expostos na rua. Né? Então, às vezes a gente acha que o pecado é o ato. Né? Sim, pecado é qualquer ação ou omissão que contraria a santidade de Deus. Mas o que está por trás do pecado da ação ou por trás do pecado da omissão é a atitude. Né? Então, o pecado de Adão foi comer o fruto? O pecado de Adão foi ficar nu? Não, o pecado de Adão foi a atitude que ele toma diante de Deus. E qual é a atitude que ele tomou? Foi uma atitude de rebeldia, de desobediência. Então, é essa desobediência que gera o ato. É essa atitude, né, orgulhosa. É essa atitude rebelde, né, que nós temos diante de Deus, que origina o ato. Né? Então, antes do ato, vem a atitude. E é essa atitude pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos seus pais, que herdaram de Adão e de Eva. Né? Jonathan Edwards diz o seguinte: Jonathan Edwards é um teólogo e filósofo puritano, né? Norte-americano, estadunidense, né? Para atender aos requisitos aí dos mais sensíveis, né? Mesmo se a Bíblia não afirmasse que existe um problema em nossa natureza moral, teríamos de afirmá-lo com base na observação racional. Então, veja bem, uma vez que a gente entende o pecado como sendo uma atitude de rebelião contra Deus, e também atos, né? Que eu tenho atitude, a atitude se refere em ações, e também atos de ação ou omissão, a gente precisa definir dois tipos de pecado. O que nós chamamos de pecado original, né? E o que a gente chama de pecado atual. Né? Pecado original é aquilo que Davi fala no Salmo: em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Não é que o pecado que ela cometeu foi a relação sexual que ela teve com o pai dele. Não é isso. Né? Como muitas vezes foi interpretado. O pecado em que ela concebe é o pecado original, que não veio dela especificamente, mas foi herdado por toda a raça humana a partir de Adão. Agora, o próprio Davi comete os pecados dele. E ele também responde e paga por esses pecados que ele comete. Então, uma vez que a gente entende que é um pecado que permeia toda a humanidade, aí o Jonathan Edwards ele vai dizer, mesmo que a Bíblia não se referisse a isso, a observação lógica da sociedade nos levaria a isso.
Por quê? O que é que tem de bom na sociedade que a gente não consegue transformar em maldição? Tudo o que a gente toca é amaldiçoado e parece que a gente não percebe isso, né? O lobo do homem é o próprio homem, né? Às vezes a gente se ilude numa utopia de que se a gente atacar determinado problema, todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos. Se a gente tiver educação para todo mundo, se a gente tiver igualdade para todas as pessoas, se a gente tiver um sistema judiciário eficiente, se a gente tiver um sistema político que dificulte a corrupção, né, a improbidade administrativa, tudo vai ser resolvido, mas não vai. Porque a gente nunca vai conseguir dar educação para todo mundo. Se a gente dá educação, a gente sempre vai dar uma educação enviesada, para um lado ou para o outro, né? Se a gente nunca vai conseguir dar comida para todo mundo, a gente nunca vai conseguir ter um sistema político eficiente, a gente nunca vai conseguir ter justiça de fato. Porque para isso, eu preciso mais do que uma reforma social. Para isso acontecer, eu preciso de uma reforma de caráter. Eu não posso dizer que o sistema político vai impedir o político de ser corrupto. Por mais que esse sistema dificulte, é o caráter do político que vai definir se ele vai ser correto ou não. Mesmo que eu implemente lá o escola sem partido, né, não é a lei que vai dizer que eu não posso mais ter ideologia na escola. É o caráter do professor que vai expor de antemão os seus pressupostos ideológicos. Ele vai dizer: eu sou professor de história, eu penso a história dessa forma, ótimo. Se você é um historiador de esquerda, é bom saber que você é de esquerda, porque eu consigo te interpretar. Se você é um historiador de direita, eu sei que você é bom saber que você é de direita, porque eu também consigo te interpretar. Se você é liberal, se você é conservador, né? Se você é ultraliberal, se você é ultraconservador, né? Eu quero saber, porque assim eu consigo te interpretar. Mas o que é que a nossa natureza caída faz? Né? Eu omito as minhas verdadeiras posições e apresento aquilo como se fosse algo neutro, como se fosse algo mais justo e mais verdadeiro do que o que as outras pessoas fazem. E muitas vezes porque eu acredito nisso, né? Eu acredito que eu sou neutro, né? Como a gente viu também na semana passada, o pecado embaça a nossa racionalidade, né? É um dos atributos que Deus nos dá. E às vezes a gente acredita nisso mesmo. Mas basta olhar, né, com um pouco mais de cuidado, que a gente vai ver que o pecado original, ele permeia todas as ações da humanidade, né? Tudo de bom que a gente consegue fazer, a gente sempre amaldiçoa, né? A gente desenvolve energia nuclear e transforma isso em uma bomba atômica, né? A gente desenvolve um sistema político e usa esse sistema político para escravizar a população, né? Aí a gente desenvolve um outro sistema político-econômico que vai redimir aquele sistema político-econômico opressor, e o que eu vejo é que essa alternativa também oprime, né? Então, tudo que a gente coloca a mão, aquilo é amaldiçoado, né? E é o que Jonathan Edwards fala. Agostinho, ele vai interpretando o pecado original, pensando a respeito do pecado original, ele vai dizer o seguinte: Deus não é autor do pecado, e, portanto, Deus nos criou posse peccare, mas também posse non peccare. O que é que significam essas expressões em latim, né? Posse peccare, que é a expressão que Agostinho usa, significa capaz de pecar, né? Então Deus não criou o pecado, mas ele nos cria como humanidade capazes de pecar. Por outro lado, para ser justo, ele também nos cria posse non peccare, ou seja, ele nos dá tanto a possibilidade de pecar quanto a possibilidade de não pecar, né? Tem uma palestra do Ravi Zacarias, que o Ravi Zacarias era, né,
um conferencista, um palestrante que fazia apologética, né? E ele conversava muito no meio acadêmico, em ambientes universitários, ele fazia palestras e respondia perguntas da plateia. E aí, numa dessas palestras, alguém pergunta a ele como é que Deus pode ser bom e justo, né? Se ele permite, né, que uma pessoa assassine a outra, né? Mate, pegue uma arma e atire, né? Roube, mate, estupre, violente e humilhe, seja lá o que for, né? E aí Ravi Zacarias, que era muito inteligente, né, e na verdade muito inteligente e muito estudioso, então ele estudou muito para poder se colocar nessa posição em que ele se colocava, né? E aí ele diz o seguinte, ó, se alguém está apontando a arma para alguém e tem a possibilidade de atirar, e Deus simplesmente impede que essa pessoa atire, né? O que é que tem de bom nisso? Uma vez que não foi a pessoa que escolheu não atirar, mas foi Deus que o impediu de fazer isso, né? O que é que tem de bom quando Deus tira a autonomia da pessoa? E, em outras palavras, atirar, né, é uma responsabilidade específica de Deus ou daquele que tem a possibilidade de fazer ou não fazer. E aí ele vai dizendo o seguinte: a lógica do cristianismo, que é a lógica de Deus, é a lógica do amor. E a única forma daquele ser humano desenvolver ou expressar o seu amor é escolher não atirar. Se Deus o impede de fazer isso, significa dizer que não há amor envolvido. Ele não atirou, ele não deixou de atirar por amor, ele deixou de atirar porque ele não teve essa possibilidade. Se tivesse, né, se possibilidade tivesse, ele atiraria, né? Então, essa é a lógica que Ravi usa e que está presente em Agostinho nesse caso. O pecado não se origina de Deus, se origina da desobediência humana. Agora, Deus deu ao homem a condição de pecar, mas também Deus deu ao homem a condição de não pecar. Óbvio que ele sabia que faríamos uso da condição de pecar e não da condição de não pecar, né? E especular sobre isso também é uma outra história, né? Mas é óbvio que ele sabia que o homem pecaria, e é justamente por isso que a palavra diz que antes mesmo da criação do homem, o plano de reconciliação já estava pronto, né? Mas a gente perde, portanto, no pecado de Adão, ou no pecado original, a condição, né, de posse non pecare, a condição de possibilidade de não pecar. A nossa natureza, portanto, vai ser degenerada e não nos resta outro comportamento senão o comportamento pecaminoso, que é aquele que todos nós herdamos e que, né, o Edwards já falou, né? Basta olhar a humanidade que você vai confirmar aí a doutrina do pecado original. Então, há um pecado comissional de Adão, que é a ação. Essa ação foi movida por uma atitude de rebeldia, que é um pecado que é o que nós podemos, portanto, chamar de pecado original, que gera o que nós chamamos de incapacidade moral. Nós não temos a capacidade mais de fazer o bem de acordo com os padrões de Deus, né? O Berkoff vai dizer o seguinte: o ato de comer desse fruto era pecado porque Deus o havia proibido, e não porque era pecado por si mesmo. Semelhante feito indica claramente que o homem não queria sujeitar-se de um modo incondicional à vontade de Deus. Os elementos dessa rebelião são os seguintes: quanto à mente, se revela como orgulho e incredulidade. Se você não se identifica com isso aqui, eu acho que você não é humano. Quanto à vontade, houve intenção de ser como Deus, né? E outros autores, inclusive, como eu já falei, se referem ao fato de querer ser maior do que Deus, porque semelhante a Deus, né, nós já seríamos. E quanto aos afetos, houve um desejo sacrílego de comer um fruto proibido. É o exemplo que eu dei de Caecilius, né? Lá no filme do Doutor Estranho. A gente sempre tem o desejo
de conhecer o outro lado, né? Eu tinha um colega na faculdade que um dia a gente estava conversando na sala lá, a gente participava de um grupo lá de iniciação científica e tal. A gente tinha uma salinha que a gente conversava depois do almoço, ele dizendo, não, rapaz, porque eu li um livro, né, que o Satanás, ele conta a história dele, né, ele mostra como Deus foi injusto, né? Recentemente, acompanhando esses grupos, né, sobre a obra de Tolkien e tal, a gente foi no Tolkien Brasil, e aí alguém fala de um livro que um russo escreveu contando a história de Melkor, né, que é justamente o anjo caído, que é o análogo de Satanás no universo do Senhor dos Anéis. Como na verdade a guerra pela Terra-média foi uma opressão de Ilúvatar, que é Deus, né, esqueci agora o nome, fugiu da memória, né? Como se referem aos que permaneceram do lado de Ilúvatar. Os Ainur, né? Como os Ainur, na verdade, estavam querendo abafar uma voz, né, justa, era rebelde, mas era uma voz justa. Então, repare como a gente sempre tem o desejo, né, e a gente sempre é influenciado pela voz da oposição, que se chama de relativismo. Está muito em voga hoje. Tudo hoje é relativizado. Peraí, será que o Satanás realmente era tão mal assim? Né? Será que Deus também não é muito, né, muito ciumento? Né? E aí a gente fica, né? A gente o meu avô dizia que a gente é emprenhado pelo ouvido, né? O seu Joaquim tinha uns ditados que eram fenomenais. Então, emprenhou pelo ouvido. Né? Então a gente tem sempre esse desejo sacrílego de comer o fruto proibido, tá? Porque a Bíblia diz que é assim, todo mundo diz que é assim, não, deve ser de outra forma. Então vamos ver como é o outro lado. E esse desejo é o desejo que Adão teve e que a gente tem até hoje. A doutrina do pecado, portanto, se refere muito mais à atitude do que ao ato contingente de Adão. O ato contingente de Adão foi o resultado de tudo aquilo que estava se passando dentro do seu interior, dentro da sua alma, dentro da sua consciência. De modo que a expressão todos pecaram hoje, quando a Bíblia se refere, né, de modo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não se refere ao fato de que nós estamos cometendo pecados. Mas esse todos pecaram se refere ao fato de que uma vez que esses sentimentos tomaram conta da humanidade, nós agora nos tornamos impróprios, inúteis, em relação aos objetivos. Aí a gente volta para aquela definição de errar o alvo. Uma vez que esses sentimentos tomam conta da humanidade, esse sentimento de rebeldia, de orgulho, de soberba, né? O desejo sacrílego de comer o fruto sagrado, isso nos impede de alcançar o alvo. Esse é o pecado original, né? É aquilo que vai nos reduzir a uma incapacidade moral que nos tira completamente dos objetivos que Deus tinha traçado para a humanidade. Diante disso, a gente precisa da redenção que vem por intermédio de Cristo. O pecado atual, portanto, é aquele pecado que cometemos no dia a dia, né? E cometemos muitos, né? Tanto os pecados positivos quanto os pecados negativos. E positivo aqui não tem sentido de bom e negativo aqui não tem sentido de ruim. Qualquer pecado é mal. Positivo, né, na lógica filosófica, tanto quanto na lógica da matemática, é algo ativo. Negativo é algo omisso. Você refuta uma ideia de forma positiva quando você apresenta um contra-argumento que é melhor do que aquele. Você refuta uma ideia de forma negativa quando você simplesmente não apresenta nada de novo, mas demonstra que aquele argumento é inviável, né? Então eu tenho aqui, o pecado de comissão. É aquele pecado que consiste em atos que nós fazemos. Aquilo que efetivamente concluímos, né? E existem os chamados pecados de omissão, que são aquilo que deixamos de fazer.
Como dizia o pastor Martin Luther King, me preocupa mais, né, o silêncio dos justos, né, do que a ação dos injustos. A frase não é exatamente essa, mas a ideia é basicamente essa. Ele diz que para ele é mais preocupante o que os justos deixam de fazer do que aquilo que os iníquos estão fazendo. Porque se a gente não peca, se a gente deixa de pecar por fazer alguma coisa, às vezes a gente começa a pecar porque deixa de fazer alguma coisa, né? Quando a gente deixa de combater a injustiça, quando a gente deixa de proclamar a solução para isso que é Jesus. Por exemplo, quando eu deixo de dizer que Jesus salva o homem do pecado e que isso é a melhor coisa que pode acontecer no ser humano, para o ser humano, e passo a dizer que Jesus te dá casa, que Jesus vai compensar todas as injustiças que você sofreu na sua vida, eu estou cometendo um pecado de omissão. Porque eu estou deixando de apresentar o cristianismo puro e verdadeiro, puro e simples. Estou deixando de apresentar para o cidadão, para o ser humano, aquilo que realmente pode fazer diferença na vida deles, e estou oferecendo migalha. E isso é um pecado de omissão. E muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente faz. Tomar banho nu é pecado, né? Beber é pecado. Fumar é pecado, fazer tatuagem é pecado, colocar brinco é pecado. O que é que está por trás disso? Que atitude te leva a fazer esse tipo de questionamento? Né? E se você se pergunta sobre isso, por que você não se pergunta também o que você está deixando de fazer? O que eu estou deixando de fazer? E que é tão pecado quanto? Né? Então, antes de ser um ato, é uma atitude. Agora, essa atitude nos faz a cometer coisas que nos afastam de Deus e nos impede de fazer coisas que nos aproximariam de Deus, né? Chegando agora já na fase final, uma vez que eu já ultrapassei hoje, mas tem que fazer o desconto do nosso problema técnico, a natureza do pecado precisa, portanto, ser vista com mais detalhe, né? Todo pecado é um ato de rebeldia contra Deus. No Salmo 51, versículo 4, Davi vai dizer o seguinte: contra ti somente pequei. Eu falei isso num sermão uma vez lá na Ibada, né? Como é que Davi pecou somente contra Deus? Se ele adulterou, né? Se ele, né, portanto, ele pecou contra a mulher e contra o marido da mulher, no caso, Betsabá e Urias. Davi assassinou, né? Portanto, ele cometeu pecado contra Urias, né? Ele não executou o golpe, mas ele planejou tudo para que Urias morresse. Davi, ele cometeu o pecado de omissão por não ter sido um pai zeloso, e a família dele sofreu por isso, né? Então, Absalão sofreu por causa disso. A filha, que eu esqueci o nome agora, quem puder me ajude aí, a que foi violentada pelo irmão, né? Sofreu por isso. O próprio irmão que violentou a filha sofreu por isso. Toda a família, né, sofre por causa disso. E como é que ele diz que pecou somente contra Deus? Na verdade, é o que a nossa declaração doutrinária diz. Todo pecado é contra Deus, porque todo pecado parte de um ato de rebeldia. Agora, esse pecado, ele tem consequência na vida de outras pessoas e na nossa própria vida. Então eu peco contra Deus, mas quem paga por isso são as pessoas que estão ao meu redor. E muitas vezes eu mesmo, né? Muito embora tenham consequências temporais distintas, todo pecado é igualmente grave na perspectiva divina. Como todo pecado é contra Deus, a gravidade de qualquer pecado é exatamente a mesma, seja um pensamento, seja uma ação. Agora, é óbvio que algo que você
conclui tem consequências diferentes daquilo que você simplesmente maquina. Jesus disse, não digo apenas que adulterar é pecado, mas desejar a mulher do próximo já é pecado. Não digo apenas que matar é pecado, mas que desejar a morte do outro já é pecado. Né? Agora, é óbvio, são igualmente condenáveis. A condenação última para o pecado do assassinato é a mesma condenação para o pecado do ódio, do rancor, do desejo de matar. Né? Agora, é óbvio que a consequência temporal é diferente. Se a pessoa odeia, enquanto ela apenas odeia, ela não cometeu nenhum crime. No instante em que ela conclui esse ódio em um assassinato, ela passa a ser culpado de assassinato, portanto, um criminoso. E a pena para o assassinato, o homicídio, é 30 anos de prisão, né? Com seus atenuantes, mas é a pena máxima, é aquilo que de pior pode acontecer entre dois seres humanos, é o assassinato. Né? Então, a consequência para o pecado, ele depende de diversos fatores associados a isso. Né? Seja um ato, seja um pensamento, seja um pecado dentro do corpo, seja um pecado fora do corpo, como Paulo fala. Né? E ele diz que os pecados cometidos no corpo são piores, né? Porque levam não só à morte espiritual, mas à morte física, em muitos sentidos, inclusive a morte da alma, né? Da mente. Né? No entanto, do ponto de vista da eternidade, não há diferença entre eles. E o Sproul vai dizer, a reviravolta cósmica que aconteceu como resultado do pecado de Adão e Eva pode ser resumida como alienação e estranhamento. Então, tem duas coisas importantes, portanto, sobre a natureza do pecado. Todo pecado é contra Deus, e, portanto, é igualmente grave, muito embora possam ter consequências temporais diferentes. E o pecado automaticamente nos aliena, e nos aliena em 4 sentidos. Né? A primeira alienação é a maldição que nós derramamos derramamos, não, Deus amaldiçoa por nossa causa a natureza. Né? Diz que da terra brotariam espinhos e abrolhos. Né? E a gente precisaria agora sofrer para produzir o nosso alimento, ou seja, o trabalho agora nos seria penoso. Então, a primeira alienação proveniente do pecado é a alienação entre homem e natureza. Nós que vivíamos em harmonia, agora vivemos em oposição. Quem assiste programa de sobrevivência sabe do que é que eu estou falando, né? Às vezes o cara chega na conclusão, rapaz, tudo aqui quer me matar. E é verdade, né? Eu fico imaginando aqueles povos, né, primitivos vivendo na África, né? Numa época em que a megafauna da África estava intacta, né? Um monte de leão, um monte de búfalo, um monte de rinoceronte, um monte de leopardo e de hiena e de não sei o quê. Tudo quer matar o ser humano ali. Né? Tudo quer matar. A coisa mais improvável é uma pessoa passar uma noite no relento e amanhecer viva numa situação dessa. Né? Então o homem teve que aprender a lidar com isso. Então Deus dá o domínio da criação para Adão e Eva. E o pecado deles afeta a natureza. Né? E aí muita gente acredita, por causa do relato bíblico, que justamente a predação ocorre depois do pecado. E aí uma das coisas que Deus faz é já fazer algum bicho pagar o pato, né? Porque diz que Deus fez roupas de peles de animais, né? Então a partir daí os animais já começaram a pagar o pato pelo nosso pecado. Deus já mata alguns e tira a pele para fazer roupa para os primeiros seres humanos. E a gente vive nisso até hoje, né? Num dilema entre economia e meio ambiente, né? Às vezes um falso dilema, mas é um dilema que às vezes existe, né? Eu dei aula durante um tempo para o curso de engenharia ambiental, e uma das coisas que dava aula não me lembro agora se era química ambiental ou se era química geral mesmo, que era química ambiental, e aí uma das coisas que eu discutia com eles é o seguinte: você pega um mateiro desse aí e o cara tá tirando árvore,
né, numa região protegida. Não adianta você bater o martelo, né? Não adianta você emitir uma lei dizendo que é proibido cortar aquilo. Né? Se você não der também para aquela pessoa uma condição de sobrevivência e de existência que não dependa de fazer aquilo. Né? Às vezes é fácil para a gente simplesmente dizer, não, que absurdo está cortando árvore, mas o que é que o Estado, o que é que a sociedade está fazendo para que a pessoa que efetivamente, não estou falando do madeireiro, que ganha rios de dinheiro explorando o mateiro ou o cara que vai lá cortar a árvore. Né? Inclusive está explorando, é uma outra alienação, homem versus homem, né? É uma outra alienação que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas eu não posso, né, julgar simplesmente porque o cara lá chegou lá e cortou a árvore, né? Às vezes ele cortou porque precisava daquilo para comer, é a única coisa que ele sabe fazer da vida. E isso é uma consequência direta dessa alienação. Né? A natureza agora passou a ser minha inimiga. Então eu venço quando a natureza perde. Isso aqui está associado com o mandato cultural, né? Como a gente viu na semana passada também. O homem versus Deus, o mandato espiritual também foi afetado com isso. Então nós fomos alienados do conhecimento divino. Nós agora não sabemos mais quem é Deus, não sabemos mais as suas propriedades e o mais importante, não sabemos mais como nos aproximar dele. E é por isso que a revelação especial nos foi dada para contornar esse problema. Como homem, não reconheço mais o meu Criador, nem sei quem ele é. Uma coisa que nos afeta constantemente é a alienação homem versus homem, no sentido de eu e tu. Na maioria das vezes, o tu se transforma isso, e eu transformo outro ser humano em coisa. Como consequência da inimizade com o Eterno, odiamos também tudo que representa a Deus, inclusive o nosso irmão. Tem uma frase do Igor Miguel, uma epifania, né? Uma revelação que ele tem eu interpreto dessa forma, quando ele diz o seguinte: por que Caim matou Abel? Ele faz essa pergunta, né? E aí ele mesmo conclui: Caim matou Abel porque ele não podia matar Deus. O que foi que Abel fez contra Caim? Nada. Foi Deus que acusou Caim de não ter oferecido aquilo que ele desejava, que ele deveria oferecer. Então a raiva de Caim não era contra Abel. A raiva de Caim era contra Deus. No entanto, já que ele não pode matar Deus, quem é que ele mata? O seu irmão. E isso é uma consequência direta do pecado, da alienação, eu e tu. Eu não reconheço mais o outro como um igual, como um semelhante. O outro, para mim, agora é uma coisa que deve ser usada e jogada fora. Né? E a sociedade contemporânea tem levado isso às últimas consequências. Né? De fato, tudo o que importa é você. Os outros, use e abuse do jeito que você quiser. Né? Qualquer ato meu que destitua outro ser humano de sua posição como criatura divina, imagem do Criador e alvo do amor de Deus, é pecado. Por que isso é pecado? Porque é motivado pelo ódio ao Criador. E, portanto, me desvia do alvo primordial. Né? Hamartia é um desvio do alvo, que é o amor de Deus, que é a imagem de Deus. Né? E é isso que a gente tem vivido na contemporaneidade, com racismo, com esse machismo tóxico, né? Eu gosto de fazer distinções porque também não quero cair no lugar comum, né, da contemporaneidade, mas como eu falei no início, tudo de bom a gente transforma em maldição. A luta contra o racismo, contra o machismo, contra a discriminação de qualquer tipo de pessoa, incluindo contra a homofobia, são causas justas e legítimas, né? Mas como bons seres humanos depravados, a gente pega tudo aquilo que é justo e legítimo e amaldiçoa e transforma em alguma coisa que em algum momento vai trazer mais danos para a própria humanidade, para a nossa relação com Deus, do que benefícios. Todas elas surgem de um sentimento que é absolutamente justo.
de enxergar no outro a imagem de Deus, mesmo que ainda imerso no pecado, né? E é isso que deve nos constranger como cristãos, é enxergar em cada pecador, em cada ser humano, a minha própria imagem, ó. Aquilo ali sou eu, né? Eu não quero ser chato falando de Tolkien de novo, mas quando você lê a trajetória do Anel e a relação entre Frodo e Gollum, é exatamente isso, né? Frodo porta o anel, que é o símbolo do pecado, e ele vê como o pecado afetou Gollum, como o anel afetou Gollum, e ele olha para Gollum e diz: meu Deus, esse sou eu no futuro, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Né? Se eu não tomar nenhuma atitude em relação a isso, aquele sou eu. Agora, a atitude que a gente toma não é proveniente da gente, né? É a graça que recebemos. Porque às vezes a gente acha também que tomar essa atitude nos dá algum mérito. Não, o nosso único mérito é ter recebido a graça. Por fim, uma outra alienação é eu versus eu mesmo. Né? Uma vez estava eu e Gil Luciano, que é um colega de trabalho muito querido. A gente chegou lá no trabalho, tinha a capa de um projeto de pesquisa e lá no meio do título tem assim alguma coisa tipo o eu e o si mesmo, né? Aí a gente ficou meio confuso. Até hoje Gil falar disso. Era um trabalho de filosofia, obviamente, né? Nos deixou confuso, mas é um fato. Há um conflito entre o eu e o si mesmo, e esse conflito está refletido na nossa sociedade, né? Comportamento autodestrutivo, quem não conhece, né? Eu faço parte de uma guilda, né? Um grupo que joga um joguinho de Star Wars, né? E tem algumas pessoas nessa guilda que são publicamente, expressam isso publicamente no grupo do WhatsApp, no Discord também, né? O hábito de consumir drogas, e drogas pesadas, né? Às vezes a sexta-feira manda foto de papelote de cocaína e tal, né? E ostentam isso como se fosse algo libertador, né? Eu estou dando um tapa na cara da sociedade, eu faço o que eu quero. Mas o que é que tem por trás disso, né? Isso é um comportamento autodestrutivo, né? Como eu falei, o nosso raciocínio foi embaçado pelo pecado e às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Então eu consigo me vangloriar de estar destruindo a minha própria vida, né? Eu não consigo, por exemplo, enxergar que o que eu chamo de liberdade na verdade é escravidão. Eu fui liberto de quê? Né? É como o cara que deixa de usar um patuá e passa a usar uma rosa ungida, né? Eu me libertei do patuá para ser escravo da rosa ungida, né? Deixei de tomar um passe aqui para ir na corrente dos 318 ali, né? Então o nosso raciocínio está embaçado, a gente enxerga as coisas e não consegue ver. Então, nesse sentido também, a redenção e a salvação que Deus nos dá nos ajuda, porque a graça nos regenera, ou seja, nos restabelece a consciência divina, e a gente consegue enxergar para a sociedade, olhar para a sociedade e enxergar essas coisas. E a gente consegue perceber que não somos nós os que estamos debaixo de jugo, né? Mas são os que ainda estão sob o domínio do pecado. E é isso que Paulo fala: Deus nos salvou da escravidão do pecado. E o termo que ele usa para pecado é o pecado como Senhor, certo? O pecado como Senhor. E quem são os servos? São aqueles que estão ainda debaixo dele. Então, problemas com autoestima, comportamentos autodestrutivos, né? O niilismo, né, que é não acreditar que nada vai acontecer, e aí você tem processos orgânicos, fisiológicos, um problema de saúde pública hoje, que é a depressão, né? Então nós odiamos a nós mesmos porque não podemos negar a nossa própria iniquidade. Concluindo, o pecado é real,
certo? Você pode até não crer que o pecado exista. E isso é algo que eu não posso fazer por você. Se você não crê, pode esquecer tudo aquilo que eu falei, troque de canal, quem está assistindo aí no YouTube, ou seja lá onde for, vá fazer outra coisa que lhe interesse, porque isso não é para você. Se você não crê no pecado, isso não é para você. Isso é para quem sabe que fez alguma coisa de muito ruim e sabe que precisa se arrepender, certo? Todos são pecadores e carecem da graça de Deus. Todo pecado é cometido contra o próprio Deus. E muito embora diferentes tipos de pecado tenham consequências temporais mais ou menos graves, na perspectiva divina, todos são igualmente repugnantes e merecem a mesma pena, que é a morte, certo? Portanto, esse é o grande problema da humanidade. Na semana que vem, nós vamos trazer a solução definitiva. Então, com algum atraso, mas em minha defesa aí, eu tenho o nosso contratempo técnico, eu devolvo a palavra ao pastor. Você teve 2 minutos de problema técnico e gastou 20. Essa sua proporção aí. Detalhe, isso detalhezinho bobo, né? Tá certo. Nós queremos louvar a Deus porque é um tema muito profundo e a gente já assistiu essa aula, assiste de novo e termina, né? Sempre vendo o quanto nós precisamos aprender e quanto nós estamos carentes mesmo dessa misericórdia e da graça de Deus. Mais uma vez louvamos a Deus pela vida do professor Yuji. Olha, estou vendo a Evelyn ali. Seja bem-vinda, pretinha. Evelyn que já está de partida aí para as terras argentinas. Mas louvamos a Deus por esse tempo tão precioso e por tudo que aprendemos hoje. E vamos orar agradecendo a Deus por esse período. E você já está convidado para estar conosco no nosso culto missionário, a nossa live missionária hoje com o pastor Oséias, começando às 18 horas, se Papai do Céu nos permitir. E vão estar falando ali mais uma vez de Adilson e Tina, que estão acompanhando conosco também. Deus abençoe. A todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Facebook, no YouTube, Deus também continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Vamos orar encerrando o nosso culto. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso aqui na Tua presença, por tudo que aprendemos, Senhor. Que Teu Santo Espírito continue a nos falar durante todo esse dia. Ser com o professor Yuji, continua derramando a Tua graça na vida do Teu servo, dando a ele graça, sabedoria e unção para ministrar a Tua palavra. Continua conosco, Senhor, durante todo esse dia, falando ao nosso coração e nos prepara para o culto de logo mais à noite. Ser também com o pastor Oséias, que nos trará a palavra, que o Teu servo possa falar daquilo que o Senhor tem para o nosso coração e que ele seja tremendamente abençoado também no culto dessa noite. Te louvamos, te bendizemos e te exaltamos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau. Até logo mais à noite, 18 horas, se Papai do Céu nos permitir. Grande abraço a todos. Até mais.